presidente da França, Emmanuel Macron, fez um pronunciamento após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, suspender a ajuda financeira para a Ucrânia e continuar a guerra contra a Rússia. Trump havia proposto um acordo para encerrar as hostilidades que foi rejeitado pelo presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, que apresentou novas exigências no momento em que se esperava que o acordo fosse assinado. Em seu pronunciamento, Macron lamenta que os Estados Unidos tenham abandonado o apoio incondicional à Ucrânia e que Trump tenha imposto tarifas sobre os produtos europeus. Macron afirma que o mundo enfrenta uma nova era e que a Europa precisa se preparar, aumentando seus gastos em defesa e em suas forças armadas. O presidente da França retrata a Rússia como um inimigo da Europa e afirma que um cessar-fogo na Ucrânia não traria uma paz duradoura e conclama as lideranças europeias afirmando: a segurança do futuro da Europa não tem de ser decidida em Washington ou Moscou. Macron defendeu o aumento dos gastos militares, sugerindo que todos os equipamentos devem ser produzidos em solo europeu, com financiamento público e privado. Macron afirmou esperar conseguir dissuadir Trump na questão das tarifas e afirmou: no geral, o momento exige decisões sem precedentes há muitas décadas sobre nossa agricultura, nossa pesquisa, nossa história, sobre todas as nossas políticas públicas. As soluções de amanhã não poderão ser os hábitos de ontem. O presidente da França expôs seus motivos. Para defender a democracia, uma certa ideia da verdade, uma certa ideia de uma busca livre pelo respeito em nossas sociedades, uma certa ideia da liberdade de expressão, que não é o retorno dos discursos de ódio. No fundo, uma certa ideia de humanismo. É isso que defendemos e que está em jogo. Os senhores estão realmente legitimamente preocupados com os eventos históricos em curso que transtornam a ordem mundial. A guerra na Ucrânia, que resultou já em quase 1 milhão de mortos e feridos, continua com a mesma intensidade. Os Estados Unidos, nossos aliados, mudaram de posição sobre seu apoio à guerra, sustentando menos a Ucrânia e deixando dúvidas sobre a continuação. Ao mesmo tempo, os mesmos Estados Unidos impuseram tarifas para os produtos vindos da Europa. Enfim, o mundo continua cada vez mais brutal e ameaçador. A ameaça terrorista não se enfraquece. A nossa prosperidade, a nossa segurança tornaram-se mais incertas. E nós devemos dizer isso. Vamos entrar numa nova era. A guerra na Ucrânia continua há mais de 3 anos. Desde o primeiro dia, nós decidimos apoiar a Ucrânia e sancionar a Rússia. E fizemos bem, porque não é só o povo ucraniano que luta corajosamente por sua liberdade, mas também nossa segurança que é ameaçada. Se um país pode invadir seu vizinho impunemente na Europa, então ninguém mais pode ter certeza de nada. É a lei do mais forte que se aplica e a paz não pode mais ser garantida no nosso continente. A história nos disse isso. Além da Ucrânia, a ameaça russa está aqui e está afetando os países europeus. A Rússia já nos tocou. Ela já transformou o conflito ucraniano num conflito mundial, mobilizando o nosso continente, trazendo soldados da Coreia do Norte e do Irã, ao mesmo tempo em que ajuda esses países a se armarem. A Rússia do presidente Putin viola nossas fronteiras para assassinar oponentes, manipula eleições na Romênia, na Moldávia, organiza ataques digitais contra nossos hospitais para impedir seu funcionamento. A Rússia tenta manipular nossas opiniões com mentiras espalhadas nas redes sociais e testa os nossos limites. Ela faz isso no ar, no mar e no espaço e atrás das nossas telas. Essa agressividade não parece conhecer fronteiras. A Rússia continua, ao mesmo tempo, a se rearmar, gastando mais de 40% do seu orçamento para esse fim. Até 2030, ela planeja aumentar ainda mais seu exército de 300 mil soldados a mais, 3 mil tanques, 300 aeronaves. Quem pode acreditar que, nesse contexto, que a Rússia de hoje vai parar na Ucrânia? A Rússia pegou um impulso. Enquanto eu falo com você, nos anos que virão, ela vai ser uma ameaça para a França e para a Europa. Eu lamento profundamente e estou convencido de que a longo prazo a paz será feita no nosso continente com uma Rússia
que se torne pacífica. Mas a situação que eu descrevo agora é a que tem agora que nós temos que lidar. Então, nesse mundo perigoso, continuar como espectador seria uma loucura. É uma questão de tomar imediatamente decisões para ajudar a Ucrânia pela segurança dos franceses, pela segurança dos europeus. Pela Ucrânia primeiro. Todas as iniciativas que ajudem a paz estão na direção certa e nós devemos continuar a ajudar os ucranianos a resistir até que eles possam negociar com a Rússia uma paz sólida para eles e para nós. É por isso que o caminho que leva à paz não pode vir através do abandono da Ucrânia. Ao contrário, a paz não pode ser concluída a qualquer preço e sob o ditame russo. A paz não pode ser a capitulação da Ucrânia, não pode ser o colapso, não pode ser um cessar-fogo que seria frágil demais. E por quê? Porque também temos a experiência do passado. Não podemos esquecer que a Rússia começou a invadir a Ucrânia em 2014, que nós negociamos um cessar-fogo em Minsk e a mesma Rússia não respeitou esse cessar-fogo. E nós não fomos capazes de manter esse equilíbrio, por falta de garantias sólidas. Hoje não se pode mais confiar na Rússia. A Ucrânia tem o direito à paz e à segurança para si mesma, e é do nosso interesse, interesse da segurança do continente europeu. É nesse sentido que nós trabalhamos com nossos amigos da Grã-Bretanha, Alemanha e outros países europeus. É por isso que vocês me viram nas últimas semanas reunir vários desses líderes em Paris e ir encontrá-los para consolidar compromissos que são necessários para a Ucrânia. Uma vez que a paz seja assinada, para que a Ucrânia não seja invadida novamente pela Rússia, nós precisamos nos preparar. Isso vai ser um tiro certeiro em apoio ao exército ucraniano. Também pode passar pela utilização de forças europeias na Ucrânia. Eles não lutariam na linha de frente, mas estariam lá para garantir a integralidade do país. A partir da semana que vem, nós vamos reunir em Paris os chefes de gabinete que querem assumir suas responsabilidades. Nesse sentido, é um plano para uma paz sólida, durável, verificável, que nós já preparamos com os ucranianos e muitos outros parceiros europeus e que eu fui defender nos Estados Unidos há 15 dias e em toda a Europa. Quero acreditar que os Estados Unidos vão ficar do nosso lado, mas temos que estar preparados se isso não acontecer. Que a paz na Ucrânia seja alcançada rapidamente ou não, os Estados europeus devem levar em conta a ameaça russa que eu acabei de descrever, como sendo capazes de se defenderem e dissuadir qualquer agressão futura. Aconteça o que acontecer, temos que equipar ainda mais nossos exércitos e levantar nossa posição da França. E para dissuadir. A esse respeito, nós permanecemos comprometidos com a OTAN e com nossa parceria com os Estados Unidos, mas precisamos fazer mais para fortalecer nossa independência em matéria de defesa e da segurança do futuro da Europa. O futuro da Europa não será decidido em Washington ou em Moscou. A ameaça volta ao leste e os inocentes, de alguma forma, dos 30 últimos anos, desde a queda do Muro de Berlim, em Bruxelas, amanhã, durante o Conselho Extraordinário, que vai reunir 27 chefes de Estado e este governo, com a Comissão e o presidente do Conselho, nós tomaremos passos decisivos. Várias decisões serão tomadas para que a França oferece há muitos anos. Os Estados-membros poderão aumentar seus gastos militares sem que isso seja levado em consideração no seu déficit. O financiamento massivo será decidido para comprar e produzir no solo europeu munições de tanques, armas, equipamentos dos mais inovadores. Eu pedi ao governo que se mobilize para que fortaleça nossos exércitos o mais rápido possível e que acelere a reindustrialização de todas as nossas regiões. E eu vou me reunir com os ministros competentes, os industriais do setor, nos próximos anos. A Europa da defesa que nós defendemos há 8 anos se torna uma realidade. Significa que os países europeus estarão mais preparados para se defender e para se protegerem, produzindo juntos os equipamentos que precisam no seu solo, que estão prontos para cooperar mais para reduzir sua dependência em relação ao resto do mundo.
E é uma coisa boa. A Alemanha, a Polônia, a Dinamarca, Estados Bálticos e muitos outros nossos parceiros anunciaram esforços sem precedentes em gastos militares. Então, neste momento de ação em que a França finalmente se abre para um status especial, nós temos o maior exército da Europa e, graças à escolha feita pelos nossos antepassados depois da Segunda Guerra, temos capacidade de dissuasão nuclear. Isso nos protege muito mais do que os nossos vizinhos. E não temos, embora não esperássemos a invasão da Ucrânia para notar que é um mundo preocupante, as duas leis de programação militar que eu decidi, que os parlamentos votaram, nós vamos duplicar o orçamento dos nossos exércitos em quase 10 anos. Mas, tendo em conta a evolução das ameaças, dessa aceleração que eu acabei de descrever, nós vamos ter que fazer novas escolhas orçamentárias, investimentos outros adicionais que vão se tornar essenciais. Eu pedi ao governo para trabalhar nisso o mais rápido possível. São novos investimentos que exigem financiamento privado, mas também financiamento público, sem os impostos sejam aumentados para eles. Para isso será necessário fazer reformas, escolhas e coragem. A nossa dissuasão nuclear nos protege. Ela é completa, soberana, francesa do início ao fim. Desde 1964, ela, de forma explícita, sempre teve um papel na preservação da paz e da segurança na Europa. Mas, respondendo ao apelo histórico do futuro chanceler alemão, eu decidi abrir um debate estratégico sobre a proteção pela nossa dissuasão dos nossos aliados do continente europeu. Aconteça o que acontecer, a decisão sempre foi e sempre ficará nas mãos do presidente da República, o chefe dos exércitos. Mas manter os nossos, ser dono do nosso destino e ser mais independente, para isso nós precisamos trabalhar um plano militar, mas também no plano econômico. Sim, a independência econômica, tecnológica, industrial e financeira são necessidades. E nós devemos também nos preparar para as decisões dos Estados Unidos sobre tarifas em países europeus, como acabaram de confirmar contra o Canadá e o México. Essa decisão incompreensível, tanto para a economia americana quanto para a nossa, vai ter consequências para alguns dos nossos setores. Aumenta a dificuldade do momento, mas não vai ficar sem resposta nossa. Ao preparar a resposta com os nossos colegas europeus, nós vamos continuar, como tenho feito há 15 dias, tentar tudo para convencer que essa decisão vai prejudicar a todos. E eu espero, sim, convencer e dissuadir o presidente dos Estados Unidos. No total, o momento exige decisões sem precedentes há muitos anos. Nossa agricultura, nossa pesquisa, nossa indústria e todas as nossas políticas públicas, nós não podemos ter os mesmos debates de sempre. É por isso que eu pedi ao primeiro-ministro e ao governo e convido todas as forças políticas e sindicais do país para fazer as suas propostas neste novo contexto. As soluções do amanhã não podem ser os hábitos de ontem. Meus queridos compatriotas, que face a esses desafios e mudanças irreversíveis, não devemos ceder a nenhum excesso, nem o excesso de tarifas, nem o excesso de guerra. A França seguirá só um caminho, o da vontade de paz e liberdade, fiel à sua história e a seus princípios. E sim, é isso que nós acreditamos, pela nossa segurança, mas também acreditamos para defender a democracia. Uma certa ideia de verdade, uma certa ideia de uma busca livre por respeito em nossas sociedades, uma certa ideia de liberdade de expressão que não é o retorno do discurso de ódio. É uma certa ideia de humanismo, é isso que nós queremos. A nossa Europa tem a força e o poder econômico, o talento para viver nessa nova era. E nos comparamos com os Estados Unidos da América pela força
Devemos, portanto, agir unidos como europeus e determinados a nos proteger. É por isso que a pátria precisa de você, do seu comprometimento. As decisões políticas de orçamentos militares são uma coisa, mas nunca vão substituir a força da alma de uma nação. A nossa geração não receberá dividendos do que cabe a nós. Só tem a nós. As nossas crianças precisam colher amanhã os frutos dos nossos compromissos. Então vamos enfrentar juntos. Viva a República, viva a França. Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos, tribunais de sessão e pessoas, jornais e sites censurados. A renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em uma decisão que recebeu o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política, que há mais de 10 anos mostra os fatos da política brasileira e pode ajudar o jornal, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer controlar a informação. Pix ajude@folhapolitica.org.